Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre um dos sentimentos mais profundos e poderosos que afeta as nossas vidas: o medo de perder. Desde tempos imemoráveis que esse sentimento tem permeado a essência da nossa existência, despertando emoções intensas e moldando nossas escolhas e comportamentos. Nesse vídeo, vamos explorar as origens desse medo, entender como ele se manifesta e discutir estratégias para enfrentá-lo de maneira saudável e empoderada. Prepare-se então para essa jornada e juntos vencermos o medo, que às vezes pode ser o próprio medo de ter medo. E isso acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. Compartilhe com outras pessoas, isso nos ajuda muito. Muito obrigado desde então. O medo de perder pode ser uma resposta natural e instintiva ao risco de perder algo valioso ou significativo em nossas vidas. Esse medo pode se manifestar em diferentes áreas, como relacionamentos, carreira, finanças, saúde e até mesmo em situações mais cotidianas. Existem várias razões pelas quais o medo de perder pode surgir. O medo de perder pode sim, de fato, ser um tanto até irracional. Desde o começo das nossas vidas, nós sabemos da afinidade da vida, por assim dizer. Lembra na escola, quando fala-se sobre o ciclo da vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer? Então, desde há muito, nós já sabemos desta possibilidade. Ainda assim, muitos têm medo dessa ocorrência, perder, que pode ser considerada por muitos como a única coisa certa que temos na vida. Esse tipo de medo, o medo de perder, pode se tornar um problema muito grave quando ele começa a permear toda a nossa vida. Quando esse temor leva a pessoa a, por exemplo, se afastar de entes queridos, evitar formar relacionamentos e aproveitar novas experiências. Então, é preciso agora, nesse momento, se este é o caso, parar e refletir um pouco. De onde vem o medo de perder? As causas mais comuns do medo de perder são já ter vivido uma grande perda ou talvez a negligência afetiva em algum momento da vida. Geralmente isso acontece na infância. O abandono parental, o abuso psicológico, a ansiedade e insegurança. E isto, infelizmente, vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. A maioria das pessoas compreende racionalmente que tudo chega ao fim ou que a vitória não é uma garantia, mas mesmo assim tem dificuldades para lidar com esses fatos a um nível emocional. Assim, essas pessoas acabam sofrendo por antecedência ou, ironicamente, colaborando para o afastamento das pessoas queridas da sua própria vida. O medo da perda também impacta, por exemplo, a percepção sobre o futuro. Se alguém, por exemplo, passou pela situação de perder um ente querido ou sofreu uma traição, por exemplo, ela pode sofrer com o medo da mesma situação se repetir por vários anos. Esses sentimentos não costumam ser facilmente reconhecidos. Às vezes, a pessoa só se dá conta disso no início, por exemplo, de um relacionamento, quando esse medo vem à tona. O medo de perder pode englobar múltiplos aspectos de nossas vidas. Se não encontrarmos meios de combatê-lo, ele pode influenciar os nossos relacionamentos, a nossa performance profissional, a nossa felicidade no dia a dia. Aliás, essa questão felicidade, muitas pessoas têm medo de ser felizes. Por quê? Porque elas temem que alguma coisa triste aconteça e elas venham a perder essa felicidade. Quando tudo isso começou? Lá atrás, naquela rejeição parental, muito certamente. Vamos ver alguns tipos de medo relacionados à perda. O medo de perder uma pessoa querida, por exemplo, é um temor universal. Muitas pessoas ficam angustiadas ao pensar na possibilidade de perder um ente querido, seja pelo distanciamento, conflitos ou para a morte. É uma preocupação compreensível, aceitável, já que a perda de alguém querida vai modificar as nossas vidas de forma permanente, podemos dizer, além de causar saudade e tristeza. Esse medo de perder apenas se torna preocupante quando ele interfere na qualidade de vida das pessoas e passa como que governar as nossas ações e pensamentos. A preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu e não dá sinais de que acontecerá pode trazer sérias consequências.
Por isso a gente precisa lembrar de não ficar ansioso, né? Viver um dia de cada... Basta cada dia o seu próprio mal, né? Aliás, uma pesquisa no passado disse que cerca de 80 a 85% das preocupações que as pessoas têm quanto ao futuro nunca acontecerão. Então é muito bom tomar cuidado e ter calma nessa hora. Um outro medo que pode existir é o medo de perder uma disputa. Ter esse medo até certo ponto não é, de fato, um problema. O ato de perder é normalmente associado a aspectos negativos. Quando as pessoas não saem vencedoras de uma disputa, por exemplo, podem pensar que não são boas o suficiente, que não adianta tentar porque nunca chegarão lá, que o outro será sempre mais habilidoso, entre outros pensamentos negativos que podem vir nessa hora. Aliás, mesmo antes de acontecer, a pessoa já pode colocar esses obstáculos à sua frente por medo e, entenda, insegurança. Elas como que se enxergam como fracassadas e, ao ouvir comentários maldosos, como que confirmando essas inseguranças internas, íntimas que ela tem, elas se sentem envergonhadas e têm dificuldades para controlar a sua frustração diante da derrota que ainda nem aconteceu e talvez não venha a acontecer. Essa postura é contraprodutiva, uma vez que incentiva sentimentos autodestrutivos como culpa, vergonha e insatisfação. Na próxima vez, as motivações da pessoa com medo de perder podem ser raiva, orgulho, a busca por validação externa, o que acaba lhe distraindo do seu objetivo, de conseguir algo. As disputas, nesse caso, podem ser tanto competições formais ou jogos, quanto argumentos e competições criadas na cabeça da pessoa, como quando se compete com alguém por afeto, por exemplo, ou para se destacar no trabalho. É um tipo de competição, querendo ou não, e a pessoa pode se dar por vencida, por derrotada, mesmo antes de ter tentado algo. Medo de perder uma situação boa. Lembra quando eu falei que muitas pessoas vivem com medo, infelizes, porque ela tem medo de, se estiverem felizes, aconteça algo triste e tire a sua felicidade. E eu digo isso diante de inúmeras consultas de pessoas que atendi e que retratam esse medo. Quando vivemos um momento muito agradável, o medo de perder aquilo subitamente pode tomar conta de nós. Por exemplo, quando tudo vai bem no trabalho, na vida social, no relacionamento, algumas pessoas, elas como que começam a se perguntar: tá tudo muito bom. Até quando será que vai essa maré boa? Ou o que será que vai acontecer? Ela está com medo que está tudo muito bom e que de uma hora para outra tudo vai desandar, por assim dizer. Esse temor causa ansiedade e atrapalha o aproveitamento da situação. Na verdade, é comum as pessoas ansiosas terem esse medo com mais frequência do que outros. Esses indivíduos transferem a sua atenção para a possibilidade de perder o que já possuem, em vez de aproveitarem o momento que está vivendo ali ao máximo possível. Falando ainda sobre o medo da morte, para a maioria das pessoas, esse medo não costuma estar relacionado ao medo de morrer em si. Esse momento fatídico é aceito sem pensar. O medo real se refere à impossibilidade de viver plenamente antes disso. As pessoas temem não ter tempo de realizar todos os desejos, não passar tanto tempo com as pessoas amadas, não ver seus sonhos se tornarem realidade ou não seguir com o seu planejamento de vida. Dessa maneira, podem trabalhar demasiadamente para conseguir o que querem, aquela corrida frenética, enlouquecida, chegando ao ponto da exaustão mental e física, ou então permanecem como que paralisadas no seu próprio medo. A ansiedade está presente nos dois aspectos, tanto na vida acelerada, corrida, enlouquecida, frenética, quanto aquele que ficou travado, paralisado pelo próprio medo. Isso leva a pessoa a pensar de maneira irracional sobre o próprio fim da vida. Vale lembrar que nessa corrida frenética para conseguir, fazer, a pessoa, além de ser levada à exaustão mental, física e emocional, ela deixa de usufruir. É como alguém que está numa viagem, de trem, por exemplo, e ela passa apenas
vendo a paisagem, tirando fotos e não usufrui, parando em pontos turísticos específicos, apreciando, conhecendo, saboreando o que o lugar tem a oferecer, por assim dizer. Ela apenas passou rapidamente por ali. A pergunta é como superar o medo. Viver com medo não é saudável. O medo é um sentimento que descarrega em nosso organismo cortisol e adrenalina, causando assim mal-estar, estresse e ansiedade. Em um vídeo anterior eu falei inclusive sobre diminuir o nível de adrenalina no corpo através da respiração. Você lembra, né? A respiração diafragmática. Você vai ver depois um link aqui que vai te levar para esse vídeo instrutivo. Mas esse medo, além de não ser saudável, ele nos impede de ter boas experiências. A pessoa com medo de perder deixa de se relacionar e de viver coisas boas, pois fica muito focada no momento em que perderá tudo. Ela não consegue nem sequer imaginar uma vida após passar por algumas situações emocionais. Assim ela não tenta, não faz, não pensa, não sente. É uma vida enclausurada dentro de uma zona de conforto. Se é que posso dizer que é confortável de algum modo estar nessa situação, porque não é. Para vivermos bem, nós precisamos fazer as pazes com a possibilidade de perder e combater medos irracionais que nos distraem do que é realmente importante, como estar com familiares, com amigos, se relacionar, trabalhar e iniciar talvez novos projetos pessoais. Eu vou lhe dar agora algumas dicas para você lidar melhor com o medo, que pode ser real ou não. Primeiro você precisa entender que a vida é finita. Você já leu, por exemplo, num dos livros mais antigos da humanidade que 70, 80 anos se restar força. Você não precisa ficar pensando então nisso 24 horas por dia, mas compreender que a morte é um fenômeno que infelizmente acomete a toda a humanidade. Em vez de se preocupar com a perda de pessoas importantes para você, faça o melhor uso do tempo que está ali para estar presente, para mostrar a elas o quanto elas são especiais, o quanto elas são amadas. Viva cada momento da melhor maneira possível, intensamente. Faça uso desse tempo, dessa oportunidade de estar junto. Pais que são demasiadamente apegados aos filhos ou vice-versa possuem muita dificuldade de imaginar um cenário sem eles, negligenciando assim as próprias vontades para mantê-los ali por perto. Essa postura não vai aumentar em nada ou diminuir a finitude das pessoas da nossa existência. Somente vai colaborar para a dependência emocional. E dessa maneira, você precisa então trabalhar, fazendo isso, a sua autoestima, a sua inteligência emocional, para que, se este fosse o caso, a sua própria companhia lhe fosse o suficiente. Aceite a possibilidade, inclusive, de derrotas. A vida não é feita somente de vitórias. Nós passamos por muitos desafios, dificuldades, obstáculos ao longo dos anos e estes podem resultar em conquistas ou perdas, vitórias ou derrotas. Embora perder possa ter um gosto um tanto quanto amargo, especialmente quando está associado a algo muito importante para nós, talvez algo que você fazia e que não pode mais fazer, por exemplo, é claro que é preciso aceitar essa possibilidade antes mesmo de se envolver em uma disputa. Indivíduos que têm medo de perder contra outros geralmente têm baixa autoestima e precisam desse momento de validação para se sentirem assim importantes ou apreciados. É bom que você reflita se esse é o seu caso. Compreenda que perder ou vencer não tem nenhuma associação com o seu caráter e com as suas competências. A pessoa cuja validação deve ser mais importante para você é a sua própria. Aceitar a possibilidade de derrotas pode ser um desafio emocional, mas é uma parte muito importante do crescimento pessoal e do desenvolvimento de resiliência. Lembrando que a aceitação de derrotas, do fim de algo, não significa desistir ou se acomodar.
Aceitar que as derrotas, os desafios podem nos vencer em alguns momentos, significa aprender com essas experiências e continuar avançando, usando estas experiências como oportunidades para crescer e melhorar. Assim nós vamos estar ajudando a nós mesmos a controlar o medo. Eu vou te dar, antes de finalizar esse vídeo, 2 dicas para você gerenciar o medo. Lembrando que o medo pode te bloquear em relacionamentos, no trabalho, na família. O medo pode ser simplesmente uma insegurança que vai te privar de fazer coisas que você poderia fazer e não consegue por conta desta insegurança, deste medo. Primeira das 2 sugestões: pratique a gratidão. Mostrem-se gratos. Isso mesmo. Nossos medos podem ofuscar as coisas boas que estão à nossa volta, como uma gentileza ocasional, um abraço e pequenas felicidades que nós vivemos no dia a dia. Sendo assim, pratique a gratidão e agradeça por todas as coisas que você talvez deixe passar por conta do medo e da correria. A gratidão é um ótimo remédio para o pensamento negativo. Além disso, ela traz o nosso foco para o momento presente, onde nós verdadeiramente deveríamos estar em primeiro lugar. À medida que você passa a valorizar os fatores positivos presentes em sua vida, começa a conceder mais atenção para elas e deixa de ter tempo para sofrer por antecipação, sofrer com antecedência. Você vai aprender, à medida que demonstra gratidão por tantas coisas que tem à nossa volta, né? Sim, são tantos e grandes motivos. Então, à medida que nós fazemos isso, paramos para ver estes motivos, temos menos tempo, por assim dizer, para sofrer por antecipação, para ter esse medo. Vamos deixando ele de lado. Segunda e última sugestão: compartilhe os seus medos. Conversar sobre o medo de perder pode lhe ajudar a vê-lo sobre outra perspectiva, além de incitar insights valiosos sobre a origem desse temor. Compartilhe as suas preocupações com uma pessoa de confiança, um amigo, que às vezes é mais que um irmão. Quando os nossos pensamentos estão em nossa mente, eles fazem todo o sentido do mundo. Como nós só temos ali a nossa própria percepção do assunto, nós não temos contrapontos para nos ajudarem a identificar alguns pontos que não fazem sentido, que são irracionais, que são medos que não existem, por assim dizer, ou que nós não precisaríamos tê-lo numa intensidade tamanha. Quando nós colocamos esses pensamentos para fora, quando nós compartilhamos com outros, nós conseguimos julgá-los com uma coerência maior e, a partir de então, fazer as mudanças necessárias em nosso jeito de pensar, em nosso jeito de analisar, de ver isso que é um medo, que nos causa temor e que nos faz encolher ou se desesperar diante dele. Num próximo e breve vídeo eu vou falar sobre 8 maneiras de você lidar com a derrota, com a perda, com a possibilidade de perder. Obrigado por assistir esse vídeo, espero ter te ajudado. Se você quer me ajudar, se inscreve no canal, deixe seu comentário, dá um joinha, compartilhe com outros. Um abraço e até a próxima.